quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Mais uma vez, quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, era Jesus que estava falando, tá? Nosso amigo Lázaro morreu, ou adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu. Vocês entenderam até aqui? Vocês entenderam que morte para Jesus é como se uma pessoa estivesse o quê? Dormindo. Para nós não, né? Morreu em terra, não é verdade? Mas para Jesus não. Quem morreu, para ele está simplesmente, e ele pode acordá-lo a hora que ele quiser. E agora Jesus está falando para os discípulos, falou, versículo 14, então lhes disse claramente, não, Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá. Agora deu nó na cabeça, não deu? Como assim? Jesus está dizendo que está contente porque não estava lá quando Lázaro estava doente. Antes de morrer, Lázaro estava e ele piorou. E agora ele recebe a notícia que o Lázaro está morto. Aí ele está dizendo o seguinte: e para o bem de vocês, essa palavra que nós vamos destrinchar hoje, para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Nós vamos lá. Agora adianta lá no versículo 39. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, imagina a cena, pessoal, que tinha uma galera lá do lado de fora acompanhando Jesus, né? E Jesus levantou os olhos para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava observando lá fora, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E disse Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus tinham vindo, tá vendo aí, ó? Tinham vindo visitar Maria. Vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha. Foram contar o que Jesus tinha feito. Diga comigo, Senhor Jesus,
fala comigo no meu coração. Eu quero ouvir a sua voz. Amém. Amém, gente? Escute, pessoal. Por favor, preste bem atenção. Nós vamos falar hoje de 5 passos para um milagre. E essa palavra aqui é um clássico dos milagres de Jesus. Bom, pessoal, o contexto histórico diz que Lázaro, ele era amigo de Jesus. Amigo. Jesus era amigo, gostava muito dele. E a Bíblia diz que Marta, ela enviou alguém até Jesus para dizer para Jesus que viesse logo visitar Lázaro, porque ele estava doente e o seu quadro estava piorando para a morte. Jesus disse: eu irei, mas não foi imediatamente. E aqui nesses versos que acabamos de ler, diz que alguém voltou até Jesus dizendo: o Lázaro morreu. Primeiro foi um dizer que estava doente, depois o outro voltou e disse: não precisa mais ir, porque ele já... Eita! Aí agora Jesus fala assim, pessoal, o humor de Jesus é maravilhoso, porque Jesus falou assim para os discípulos: olha, quem anda nas trevas sempre tropeça e cai. Quem anda em trevas tropeça e... Imagina você andando num caminho que você não conhece, quando não há luz. Você está a pé e você está andando num caminho que você não conhece. Andar num caminho que você conhece, legal. No interior as pessoas andam sem luz porque conhecem o caminho. Mas quando você não conhece, você tropeça e cai, está escuro. O que Jesus estava falando era em relação ao quê? Aqueles que andam com Jesus não andam em trevas, portanto não vão tropeçar. A mensagem começa aqui, pessoal. Então Jesus fala assim: olha, eu irei despertar o meu amigo Lázaro. Alguém diz para Jesus: mestre, mas se ele dorme, está tudo certo, deixa ele descansar. Ele está doente, está dormindo, deixa o homem descansar. Aí Jesus: esse pessoal não está entendendo o que eu estou falando. Ô, minha gente, Lázaro morreu, e eu vou lá levantar ele. Faz sentido a primeira frase? Quem anda em trevas faz o quê? Tropeça e cai. Mas quem anda comigo andará em luz e não vão tropeçar. Essa palavra começa a fazer sentido, porque Jesus está dizendo o seguinte: se vocês me seguirem, vocês vão andar em luz e vocês não vão tropeçar. Não vão tropeçar. Então, pessoal, já teve a impressão que o que está acontecendo com você é para ajudar alguém? Eu estou falando com você agora. Aconteceu alguma coisa ruim com você, e o que eu estou perguntando para você é o seguinte: sabia que isso é para o bem de outros? Seu também, e principalmente de outros. Como assim, o bispo? No verso que lemos, diz que Jesus falou o seguinte: quando Lázaro morreu, ainda bem que eu não estava. Lemos isso? Ainda bem que eu não estava lá. Como assim? Será que Jesus não se importa? Eu estou aqui sofrendo, e será que o Senhor não se importa? Gente, nós somos bem diferentes, né? Nós somos muito diferentes de Deus.
Deus trabalha com propósitos. Nós trabalhamos às vezes com emoção e acomodismo. Nós trabalhamos com emoção e acomodismo, mas Deus trabalha com propósitos. E às vezes a gente não consegue entender qual é o propósito de Deus. Por isso que a gente fica que nem barata tonta. Eu não sei o que está acontecendo. E para a gente entender o que está acontecendo, a gente precisa andar com quem? Andar na luz. Porque se eu andar em trevas, eu fico que nem barata tonta. Mas se eu ando na luz, então eu sei o que é que está acontecendo. Ou eu sei o que vai acontecer. Está me entendendo agora como é que é? Então, pelo fato de Jesus dizer: ainda bem que eu não estava lá, porque agora que ele morreu e vou despertá-lo, vocês verão, eles verão, todos saberão que não era algo combinado. Poxa, a Bíblia diz que Lázaro estava fedendo já 4 dias. Foi feito como é que chama? Foi feito como é que chama, pessoal? Uma despedida. Foi feita uma despedida. Foi feito ali uma despedida. O Lázaro está indo. Todo mundo se reuniu lá, chorando em volta do corpo. Foi feito um sepultamento, tinha um corpo. E Jesus não estava lá. Mas agora Jesus diz: eu vou. Então, quando Jesus vai até Lázaro, já sabe do que vai fazer. E a oração de Jesus, Jesus não fala ao Pai: Pai, me dá o poder agora para levantar Lázaro. Foi assim a oração dele? Não, ele já ora agradecendo: Pai, eu te agradeço, porque sempre me ouves. Lázaro ainda estava morto. Então a primeira lição, pessoal, que a gente tem que fazer é o seguinte: Jesus chegou e disse: remova a pedra. Versículo 39. Eu estou falando de 5 passos para o milagre, preste atenção. O primeiro é: remova a pedra. Versículo 39 diz: tirem a pedra. Disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quantos dias? Já faz 4 dias. Já faz 4 dias. O estado do corpo de Lázaro, de qualquer pessoa, depois de 4 dias, imagina como está: se decompondo, estragado. E Jesus disse: tira o quê? Pessoal, presta atenção, presta atenção. Quem tira a pedra? É Jesus ou nós? Quem é que tira a pedra? Nós. Não é Jesus que tira a pedra. Nós é que precisamos remover a pedra. Jesus está dizendo: eu vim aqui para resolver, mas tire a pedra. Então, todos nós sabemos que essa pedra, ela representa o medo, ela representa a dúvida. Às vezes a pessoa tem medo de avançar, e o Senhor está dizendo: eu quero operar, mas você tem que remover o medo, você tem que tirar a dúvida, você tem que remover a incredulidade. Eu vim aqui para resolver, mas você precisa tirar a pedra da dúvida, a pedra da incredulidade. E vou dizer aqui, sem medo de errar, muitos cristãos, a pedra que há na vida dele ou dela chama-se murmuração. Gente, a murmuração enche a paciência de Deus. Entenda isso que eu estou falando para você. Você serve a um Deus grande? Sim ou não?
Se você serve a um Deus grande, e aí você começa a murmurar: poxa, minha vida está uma droga, poxa, esse meu trabalho, esse meu salário, você começa a reclamar, murmurar, você está enchendo a paciência de Deus. Mas ô bispo, mas o meu salário, o meu trabalho, a minha vida não está como eu gostaria que estivesse. Então profetize, não murmure, troque o linguajar. Quem está me entendendo, pessoal? Tira a murmuração, troca essa palavra por profetizar. Eu estou doente, mas eu vou me curar, eu vou me levantar. Eu estou desempregado, mas Deus vai me sustentar. Eu estou vendo uma tribulação dentro de casa, mas Deus vai cuidar de mim. Imagina Deus ouvindo isso de você. Poxa, eu estou olhando para o meu filho lá embaixo, ele está vivendo uma situação terrível. Ao invés dele murmurar, ele está profetizando que vai sair dessa situação. O que você acha que Deus vai fazer? Deus vai chegar na sua vida, Deus vai cuidar de você. Mas a pessoa não. E o diabo bate palmas quando ela murmura. O diabo esquenta as mãos, é assim mesmo, estou gostando. E a pessoa murmura, e não sei o que, e não sei o que. Começa não murmure, pessoal. Preguei aqui há um mês, quase 2 meses, sobre a murmuração de Israel e o que se deu. Não murmure. Remova a pedra do quê? Da murmuração. O Senhor está na sua frente para resolver o problema, mas você precisa remover a murmuração. Medo, dúvida, incredulidade e sobretudo a murmuração para quem diz acreditar em Deus. Por exemplo, Marta, ela acreditava em Jesus, mas não deixava de quê? Que coisa, né? Ela falou até assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O que ela está dizendo? Ela está murmurando. Ela está diante do problema, dizendo o seguinte: olha, isso aconteceu porque o Senhor chegou tarde. Agora não adianta mais. Me leva lá, Marta. Agora não adianta, já faz 4 dias. Tira a pedra. Eu vim resolver. Aí ela argumenta com Jesus: sim, Senhor, mas eu sei que, olha como ela vai dizer, olha como ela acredita, mas no final murmura. Ela acredita dizendo o seguinte: eu sei que no último dia o Senhor despertará. O último dia que ela estava se referindo era o dia da vinda de Jesus, ou da ressurreição. Já expliquei isso para vocês. Arrebatamento é dos vivos, e no mesmo instante desse mesmo evento, os mortos ressuscitam. Mais uma vez, o dia do arrebatamento acontece quando os vivos são arrebatados, quer dizer tomado, elevado. E nesse mesmo momento, os mortos em Cristo, que estão no seio de Abraão, fazem o quê? Ressuscitam no mesmo instante. Então Marta quis dizer isso: sim, Senhor, eu creio que o Senhor há de despertá-lo no último dia, ou no dia da ressurreição. Ela estava se referindo àquele outro evento, e o Senhor disse naquela ocasião: não, eu vou levantar ele agora, eu vou restaurar ele agora, eu vou ressuscitar ele agora. Então vamos lá, pessoal, versículo 39. Tire o quê? A pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Versículo 40. Disse Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus. Esse é o segundo passo: crer. Crer incondicionalmente. O primeiro passo é o que, gente? Tirar a pedra. O segundo passo do milagre é o que? Crer. Vocês estão pegando aqui a palavra, gente?
Eu tenho que tirar a pedra, mas eu também tenho que crer. Eu tenho que crer, mesmo quando o que eu estou vendo está me dizendo que não. Mas eu tenho que crer incondicionalmente. O médico vai dizer assim: acabou, vai morrer, tem pouco tempo de vida. Eu estou ouvindo essa palavra, um diagnóstico dizendo acabou. Mas Deus está dizendo o quê? Não acabou, ou não acabou ainda. E aí eu fico com qual palavra? Eu fico com a palavra do médico, ou eu fico com a palavra de Deus? Porque o médico está dizendo assim: olha, para a medicina já chegou o limite, já não se avança mais aqui para alguma possibilidade de salvar. Não. Mas aí Deus, que é o autor da vida, Ele disse: ainda não acabou. Então eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Vou crer incondicionalmente, mesmo eu vendo ou ouvindo que as possibilidades humanas é zero. Eu tenho que crer. Você precisa crer. Você precisa crer. Você precisa crer além das circunstâncias. Amém, pessoal? Então não fique apresentando obstáculos para Deus, como Marta apresentou. O Senhor diz: eu vou levantar ela. Aí ela apresenta um obstáculo, mas ele está morto 4 dias. Está murmurando ou não está? Está murmurando e também não está crendo. E o Senhor vai e repete: eu já não disse para você? Olha o que ele disse: eu já disse para você, se crer verá. Quer dizer que não foi a primeira vez, já era a segunda vez. Você precisa crer, Marta, crer. Eu vou levar você agora lá em Marcos, no capítulo 11. Marcos, eu estou falando de Marcos. Marcos capítulo 11, e o versículo 22 diz o seguinte: respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, olha essa frase agora, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Estamos falando aqui, pessoal, de quê? De crer. Quando nós cremos, então ativamos o mover de Deus acerca daquilo que precisamos que aconteça. Jesus falou sobre um monte. Está vendo esse monte? Se vocês creem e não duvidar, ele pode ser removido daqui para o meio dos mares. E assim acontecerá. Está falando de crer. Então assim, humanamente falando, a gente não consegue remover pela força do pensamento nenhum caroço de arroz. Você não consegue. O bispo, mas eu vi na internet, na televisão, um rapaz que entortava garfo. E você acreditou? Eu vi um outro que entortou uma colher. E você acreditou? O mundo está cheio de truques e enganações, magias, sim ou não? Mas o poder de Deus não é uma mágica. O poder de Deus não é uma ilusão. O poder de Deus é real. Lázaro estava morto e Jesus ressuscitou ele. Foi uma mágica? Não. Foi um milagre, foi o poder. E Jesus está dizendo: essa montanha, se você disser saia da minha frente, você está me atrapalhando, remova-se para o meio dos mares. O Senhor disse: se você crer, ela será removida. Então fé não é um pensamento positivo. Fé é um princípio ativo que leva você a agir. Se ela não remover, eu subo ela. Fé, ação,
Glória a Deus, pessoal. João, capítulo 5. João 5. Olha o que diz o verso 9. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Imediatamente, gente. O homem foi curado imediatamente. Ele se viu curado. Isso é fé, isso é crer. Jesus disse: levante-se, pega o teu leito e vai para a tua casa. O texto está dizendo que imediatamente o homem ficou o quê? Oh, meu Deus do céu! O homem estava lá no leito, uma maca, todo troncho, e o Senhor diz: ei, levante-se, tome o teu leito e anda. Jesus não foi lá, botou a mão na cabeça dele, deu 3 pulos, nada disso, somente falou. E o homem o quê? Creu. E imediatamente se levantou, colocou a maca nos ombros e saiu curado. Isso é crer, crer na palavra do Senhor. Então enxergue o seu milagre. Seja curado hoje em nome de Jesus. Seja próspero hoje em nome de Jesus. Seja feliz hoje em nome de Jesus. Isso é fé. Isto é fé. Vamos para o terceiro passo, pessoal. Voltemos para o capítulo 11 de João. Capítulo 11, o verso 41. Nós vamos agora para o terceiro passo. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu volto, pessoal. Então tiraram a pedra. Jesus olhou. O que Jesus fez? Olhou para cima ou para o céu. Ele olhou. Ele olhou. Você quer o milagre? Quem quer o milagre? Então você precisa fazer o quê? Olhar. Olhar para cima quer dizer olhar para Deus, olhar para o poder. Olhe para cima, porque se você olhar para baixo, você só vai ter derrota. Se você quer se livrar do mal, Davi disse: ergo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? É dos montes? É não, é de alguém que está acima dos... Se você quer o milagre, levante os seus olhos para... e não para baixo. Tem até um louvor que diz, né? Se levante do chão, erga sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Você tem que se levantar do chão e olhar para onde, pessoal? Para o céu. Tem um filme que saiu no ano passado, estreou no ano passado, que diz: não olhe para cima. O filme diz, lá na Netflix, não olhe para cima. É sugestivo, não é? Não olhe para Deus. Eu não estou falando aqui a síntese do filme não, mas é bem sugestivo negativamente, para você ficar em desespero. Não olhe para cima. E o Senhor está dizendo que quando ele chegou diante do túmulo de Lázaro, ele levantou os olhos para o céu. Ele olhou para onde? Então quando você estiver diante do seu problema, não olhe para baixo, olhe. Olhar para cima quer dizer, volte o teu pensamento, a tua vida para o alto. Olhar para, não é você sair na rua andando olhando para cima não, tá, gente? Não é isso. É você ter uma vida dependente de Deus. É você ter uma vida pela fé. Eu estou vivendo essa crise, mas o meu socorro virá do alto. Eu estou vendo essa situação difícil, mas Deus vai me guiar. Eu não vou tropeçar. Amém, gente? É isso aí. É isso aí. Então normalmente, quando nós estamos enfrentando problemas, nós ficamos cabisbaixo. Normalmente quando a gente está apanhando, há pessoas que andam assim na rua, né? Ó, engurujado, como dizia a minha avó. Engurujado, não é?
Já viu alguém engurujado? Você não está engurujado não, né? Tem aquele menino da internet: que foi, mulher? Que bicho te mordeu? Está engurujado? Olhando para baixo? É porque está sofrendo. Eu estou sofrendo muito. É porque eu apanhei muito. É porque eu mais uma vez fui derrotado. Anda engurujado, olhando para baixo, cabisbaixo. E aí todo mundo percebe, é ou não é? Está no olhar, está nos gestos. O que aconteceu? Que bicho te mordeu? Não é não? Então, pessoal, Jesus, ele olha para o céu. Ele olha para o céu, ele sabe que o Pai responde. Veja aí o que diz em Mateus capítulo 24, espero que vocês estejam anotando. Mateus capítulo 24 e versículo 30. Mateus 24, verso 30, diz assim, ó: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles reunirão seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira: quando os seus ramos se renovam, quando as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que Ele está próximo às portas. Então, pessoal, o que eu preciso fazer para olhar para o alto é depender de Deus, é dizer: é de lá que vem a minha vitória. O Senhor virá dos céus, tanto com a minha vitória, tanto quanto para me buscar também. Acabamos de ler um texto profético, quando as pessoas olharão para o céu e verão um sinal. Aqui já está falando da segunda ressurreição, quando todo olho verá. A primeira vinda de Jesus será surpresa. A segunda vinda de Jesus, todo olho na segunda. Na primeira vai ser como um fechar de olhos, mas na segunda todo olho verá. Muito bem. Vamos lá, João capítulo 11, verso 41. Vamos ao quarto passo. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Preste atenção nessa frase. Pai, diga comigo: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Então qual é a lição aqui, pessoal? Aprenda a ser grato. O milagre nem aconteceu, basicamente falando, mas você já se antecipou dizendo o quê? Graças eu te dou, porque sempre me ouves. Jesus olhou para cima e a oração que ele fez foi essa: graças eu te dou, porque sempre me ouves. Então aprenda, esse é o quarto passo, tá, gente? O sentido literal desse termo aqui é quando eu creio que o Senhor já me ouviu, então eu já libero essa palavra de gratidão. Eu creio que o Senhor já me abençoou, eu creio que o Senhor já me ouviu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado. Alguém que ouviu Jesus falar assim deve ter dito: tá doido, enlouqueceu. O que ele está dizendo? Que formou uma plateia. Vamos lá, Marta, me leva lá. O pessoal foi naquela procissão. Os discípulos de Jesus, os amigos e um monte de gente foram lá para o cemitério. Foi aqui? Foi aqui, Senhor. Tira a pedra. Tirou a pedra. Pai,
Eu te dou graças porque sempre me ouve. Eu quero que você imagine as pessoas. Ei, o que vai acontecer? Será que o homem vai levantar? Ei, será que ele vai clamar para que a alma de Lázaro volte e ele se restabeleça fisicamente? Havia uma expectativa das pessoas que estavam do lado de fora. E talvez os críticos, porque não falta gente que duvida, que quer jogar cal na sua fé, talvez diga, está ficando doido. E Jesus agradeceu antecipadamente, antes de o milagre. O que, pessoal? Então quem crê pela fé já viu o milagre. Você crê? Então você já está vendo o milagre. Antes de você chegar na sua mão, você já está vendo ele. Lá em Romanos capítulo 4 e versículo 18. Romanos capítulo 4, versículo 18 diz assim, ó: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será, foi dito o seguinte: assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à presença de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. E em consequência, isso lhe foi também creditado. Eu repito, isso lhe foi creditado como justiça. Então, pessoal, Paulo está dizendo que Deus é poderoso para trazer a existência das coisas que não. Abraão era velho, Sara era estéril, mas Abraão creu. Note que quando o anjo falou para Abraão que ele seria pai e Sara seria mãe, o anjo não disse, vai ser esse ano. O anjo não falou. O anjo disse, você será pai, ela será mãe. Passou mais 15 anos. Ei, se o negócio estava difícil, passou mais 15 anos, ou seja, Deus parece que, permita-me usar o termo, parece que Deus diz assim, eu vou complicar mais um pouco, para depois descomplicar. Será que Deus é assim? Deus complica para descomplicar? Porque Deus deu uma complicada para depois descomplicar, para que não haja nenhum tipo de razão ou motivo para alguém dizer assim, ah não, isso aí foi Deus quem fez, pessoal, é Deus quem opera. Então o apóstolo Paulo está citando isso aqui de uma forma, engrandecendo a fé de Abraão, que o Senhor disse será pai de uma numerosa nação, e por consequência disso, mesmo sem vitalidade, ele creu. E a expressão disso foi imputado por justiça, ou seja, ele foi achado, digamos assim, uma fé perfeita. É como se Deus expressasse o seguinte, é essa fé que eu procuro, foi creditado sobre ele, é essa fé que eu quero nas pessoas, é essa fé que Deus quer ver em mim, é essa fé que Deus quer ver em você. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto, pessoal, cumpra o seu voto. Veja, está dizendo cumpra sem demora, ou seja, logo. Abraão tinha feito um voto com Deus, foi provado. Ninguém aqui foi provado como Abraão.
E Abraão, quando confrontado por Deus, não hesitou. Quero o seu filho. Ele não pensou assim: poxa, lutei tanto para ter esse filho, e agora que tenho, o Senhor quer ele. Ele não discutiu, ele não murmurou. Ele, mais uma vez, confirmou a mesma fé que já tinha. Porque ele creu quando não tinha, e creu, continuou crer, confiar. Porque Deus pediu: eu quero o seu filho, eu quero que você sacrifique ele para mim. Ele não murmurou, ele disse: tudo bem, eu sei que o Senhor me deu, mas ele pertence ao Senhor. E ele vai lá, ele vai cumprir o voto, ele não demora. Ele não fala nem para Sara, para que não houvesse nenhum tipo de empecilho. Está me entendendo como é que é? Agora vamos voltar lá no João capítulo 11, para a gente terminar. João capítulo 11, versículo 42. João 11, 42. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Eu vou ler novamente, pessoal, para que fique bem claro que tipo de oração o Senhor fez. Eu sabia que sempre me... Vamos lá de novo. Eu sabia que sempre me ouves. Eu vou ler de novo. Eu sabia que sempre me... Agora olha para mim, para você entender. Olha aqui para mim. Eu sabia que sempre me ouves. Presta atenção. Quando Lázaro morreu, Jesus demorou mais 2 dias para ir até lá, certo? O que Jesus estava fazendo nesses 2 dias? Vamos pensar? Lázaro morreu. Jesus demorou mais 2 dias. Nesses 2 dias, o que Jesus estava fazendo? Ele estava falando com o Pai. Ele estava fazendo o que, gente? Falando com o Pai reservadamente. Pai, o meu amigo Lázaro ressuscitando, muitas pessoas vão crer, porque esse povo é duro de coração. Mas se esse povo vê que Lázaro ressuscitou por intermédio de mim, eles vão crer. Jesus passou 2 dias orando: Senhor, Pai, vai levantar Lázaro. Quando Jesus chega diante do túmulo, ele não pede para o Pai ressuscitar, ele já tinha pedido, ele já tinha orado. Então ele vai lá só o que, gente? Ele só vai lá agradecer. Você não vê Jesus diante do túmulo: ô Pai, levante Lázaro agora. É assim? Não, ele já fez isso antes, reservadamente. Qual é a lição que a gente está tendo hoje aqui? Que a gente tem que falar com Deus. Você vai resolver uma situação lá no cartório, você vai resolver uma situação lá não sei aonde, ore, enche o seu coração com a presença do Senhor, e vai lá. E quando você chegar lá, glória a Deus, é hoje que eu saio com essa chave, é hoje que eu saio com esse documento, é hoje que eu saio com esse dinheiro. Graças te dou, ó Pai, porque sempre me ouvistes. Então essa é a lição que nós estamos aprendendo no versículo 42, pessoal. Ele ficou 2 dias com o Pai, e quando ele se aproxima do túmulo, ele dá ordem. Agora ele fala com Lázaro. Lázaro, falou o nome do morto: Lázaro, sai para fora. Se você tivesse lá, você metia o pé na carreira, ou você dava glória a Deus, hein? Porque o homem levantou, Lázaro levantou, e as pessoas viram. Veja, as pessoas saíram contando. Gente, Jesus operou muitos milagres, curou cego, leproso, expulsou demônios, mas
o ministério de Jesus explodiu quando Lázaro foi ressuscitado, porque Lázaro era conhecido, muitas pessoas conheciam Lázaro. E quando ele ressuscitou, as pessoas que estavam lá correram aos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os teólogos da época, eram os homens iletrados, eram os professores da época, eram os mestres que ensinavam a respeito da lei. E as pessoas correram até eles para falarem o que tinham visto. Não tinham como negar, era real. Não tinha como esconder, não tinha como dizer que era uma mágica ou que era uma tramóia. Não tinha como. Nós vimos quando o Lázaro foi sepultado, nós vimos quando ele se levantou. Tinha como negar? Não tinha como negar, pessoal. Então, gente, para a gente terminar hoje, nós aprendemos aqui em 5 passos que a gente tem que remover a pedra da murmuração, que a gente tem que crer incondicionalmente e que a gente precisa ser grato a Deus. Você precisa ser grato. Já agradeceu a Deus hoje? Sim ou não? Já agradeceu a Deus? Para terminar, pessoal, versículo 42 ainda: eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu, essa é a frase, para que eles creiam que tu me enviaste, que tu me enviaste. Então, gente, para ouvir isso, Deus me enviou. Essa era a mensagem que foi espalhada. Deus enviou ele, Deus enviou ele, Deus enviou ele, Deus enviou ele. O Pai enviou ele. Enviou quem? Enviou Jesus. E essa foi a palavra que foi propagada naquele dia, e que o maligno ferveu de raiva, porque o maligno sempre patrocinou a mentira. E até hoje muitos judeus não acreditam que o Pai enviou Jesus. E Jesus disse naquele dia: isso aconteceu para que eles creiam que tu me enviaste. No início da pregação eu disse aqui que algumas coisas ruins Deus permite acontecer na nossa vida para que outros sejam abençoados. Agora você entendeu o que eu quis dizer. Que aconteceu uma situação ruim com você, mas está no controle de Deus. E essa situação vai ser resolvida de uma forma tão gloriosa, para que quem está te observando, para quem está fiscalizando, não tem aqueles fiscais de plantão, não é? Que fica vigiando a sua vida. Eles vão ver que Deus levantou você, que você é um escolhido de Deus, que Ele levantou você também, como levantou a Lázaro. Amém, pessoal? Então eu quero terminar agora dizendo o seguinte: tire a pedra, creia incondicionalmente. Creia incondicionalmente. Agradeça ao Senhor e tenha no seu coração isso: Deus me escolheu, eu sou escolhido de Deus, Deus tem uma obra na minha vida. Amém, pessoal? E a última: o Senhor sempre me ouve. A última: aprenda que o Senhor sempre te ouve. Essa quinta é maravilhosa, porque orar todo mundo ora, pedir a Deus todo mundo pede, mas Deus responder já é uma outra coisa. Então quando Ele te responde, é porque Ele te ouviu. Então se você desenvolver isso na sua vida, tirar a pedra, crer incondicionalmente, agradecer, quando você realmente aprender a dar graças, e você confessar: Deus sempre me ouve, a sua vida não vai ser como a de Marta,
sua vida será muito abençoada. Por mais que hajam problemas, por mais que hajam lutas, mas você segue confiando em Deus. Quem crê nessa palavra? Fiquem todos de pé e glorifiquem a Jesus bem forte, igreja. Glória a Deus. Levante os olhos. Remova a pedra. Remova a pedra. Creia incondicionalmente. Levante os olhos. Aprenda a dar graças. E saiba que Deus sempre te ouve. Amém? Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.